Fala pessoal, Bruno aqui com vocês. Eu tô aqui em casa aqui com umas lembranças da Legião Estrangeira e eu fiquei meio sem saber o que fazer com elas. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês porque, sinceramente, eu tô pensando em me desfazer dessas lembrancinhas da Legião Estrangeira, como a gente chamava, era bling bling na Legião Estrangeira. E sinceramente, todas essas coisas estão me dando um peso psicológico, na verdade, de estar guardado. E nem é falta de lugar pra colocar não, porque poderia colocar aqui, colocar em molduras, colocar nesse muro aqui pra poder enfeitar, mas sinceramente não tô muito afim não, podia enfeitar esse muro aqui também, mas não tô muito afim de usar essas coisas pra poder enfeitar não, visto que eu tô entrando em uma nova era, uma nova perspectiva de vida e tudo isso na verdade faz parte do passado e com isso vai ficar no passado. Mas antes de me desfazer delas, eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem ver que sobrou muita coisa ainda. A Fouragère, verde e amarela, cada regimento tem um diferente. O cap branco, o nome fictício que eu recebi quando eu cheguei na Legião Estrangeira, que era Nuno Abreu, depois Alencar Brasil, Nuno Abreu, velcro. Esse aqui é um amigo que eu fiz um exercício com ele, me deu da companhia dele. Azul, acho que era a primeira companhia, a minha era a terceira companhia. O galão de cabo, esse aqui é pro terreno. Cadê o outro? Esse é pro terreno e esse é pro batalhão. Esse aqui é pro capacete, para identificar a seção que você é. Que são para os sacos, sacador, que é a mochila, depois o saco grande lá para colocar as roupas, e aqui um outro saco, um galão de cabo também para roupa de gala, mesma coisa também, as ombreiras, tem as medalhas. Essa aqui acho que eu vou colocar numa moldura, na verdade. Cada uma delas representa uma missão em terreno de guerra, zona de guerra, missão fora da França, medalha por tempo de trabalho, em uma missão específica da ONU. Essa aqui é uma medalha da República Centro-Africana também. Essa aqui eu já até esqueci o que essa aqui significa. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Missão no Mediterrâneo. Cada medalha que a gente ganha. Essa medalha aí também ela é bonita. Missão pela missão Sentinela. Não sei se vocês conhecem, né? Vigia por causa dos ataques terroristas que estava tendo. Essa carta também é a missão que a gente fez na África. Só tava batendo direto no olho. Esse aqui é no berê. Você coloca no berê. Eu nem sei como é que chama berê em português. Acho que é cap, né? Nome fictício. Nuno Abreu também para colocar na veste de gala. Quem é militar sabe o que é isso. Insígnia do curso de míssil anti-tanque que eu fiz. Essa aqui é a divisa também de cabo. Tem essa insígnia aqui também do curso de atirador de precisão que eu fiz. Ela é bem bonita, né? Tem essa aqui que eu ganhei na verdade, ela é mais feia. E eu comprei essa aqui. O que sobrou mais? Curso de náutico que eu fiz na África, iniciação náutica. Uma parte enorme do curso é na verdade todo na água, né? Todo o curso na água e na mata também, em Mayotte. Licença para dirigir, que a gente tirou fotocópia quando a gente estava na África, só uma cópia só. E mais o que? Tem a Souvenir de Centrafrique, França e República Centro-Africana, Caporal Alencar Brasil. Na verdade lá eu era a primeira classe, depois do legionário, mas o cara colocou cabo. Eu não era cabo ainda não, em 2019. Eu passei cabo depois que eu voltei da missão. Virei cabo em 2020. 2020 na verdade. 2020 ou 2021, se eu não me engano. Etoile de Mérito Militar, estrela do mérito militar também, apresenta o certificado da medalha. Cada medalha dessa aqui tem um certificado diferente. Para essa medalha aqui, certificado esse aqui, que é um certificado feito pelo corpo da República Centro-Africana. E, na verdade, cada uma dessas, não sei como eu falo em português, de bling bling lá, eles vão na veste. Eu vou montar em cima da veste para vocês verem como é que fica. Esse aqui foi o pessoal da Suécia, que fez uma missão com a gente também. Eles ficaram com a gente um determinado tempo e deu pra gente. E da artilharia também, regimento de morteiro. Da minha companhia, terceira companhia, Morum Majorum, é um latim. Morum Majorum, dur, pur. Significa a maneira dos anciãos, duro e puro. Esse aqui eu ranquei da camisa que eu tinha, de esporte. A bandeira da França, também em velcro para colocar na mochila quando você sai da missão. O outro velcro da minha seção, que é a secção d'appui, a seção de apoio, terceira companhia, que é a seção de morteiro e o míssil anti-tanque, esse aqui, Milan. Esse que eu baixo para poder ir no terreno, aquele baixa visibilidade, esse aqui é outra visibilidade. Quando você tá no batalhão, no regimento. Acho que é isso. No total é isso. Foi isso que sobrou. A Kukuri também, o pessoal do Nepal que trouxe pra mim. Realmente um souvenir. Bonita, né?
Mas, pra falar a verdade, essas coisas estão me dando um peso psicológico e eu tô a fim de simplesmente dar um destino pra ela, porque simplesmente pra mim não faz mais sentido essas coisas. Pra você vai fazer sentido um dia, se você quer ir pra Legião Estrangeira, e só pra você conhecer um pouco, mas tem que ter em mente que todas essas coisas, na verdade, são descartáveis, porque você consegue, de certa forma, comprar de novo, mas hoje em dia tudo isso não faz mais sentido pra mim. Eu vou montar essas coisas na veste pra vocês verem como é que fica, e depois eu simplesmente vou me desfazer dessas coisas. Se você realmente vai pra Legião Estrangeira, isso aqui vai fazer sentido pra você um dia. Então, fica pronto aí que é isso aqui que você vai ter. É só uma parte, na verdade. Tem muito mais que você vai ter que guardar também. Tem muito mais coisa. Isso aqui é só uma parte do que sobrou, na verdade, que eu tinha. Então essa aqui que é a veste em questão. Vou falar pra vocês que ela estava guardada durante muito tempo nesse protege de veste, que é fornecido pela Legião Estrangeira, né? Pra guardar terno, mas aqui é camuflado. E a veste é de um tecido militar, bem rígido. É claro que essa aqui não passaria nos requisitos de apresentação, que ela já tá manchada aqui também. Ela não tá repassada. Tem uma outra mancha que eu vi aqui em algum lugar. Aqui, ó. A mancha de, acho que de comida, sentado na mesa. Você coloca o braço na mesa e tem alguma coisa. E a Legião Estrangeira é bem complicada no sentido de... Acho que todo exército é a mesma coisa. Porque eles são bem exigentes na questão da apresentação. Ou seja, tudo tem que estar impecável. A roupa tem que estar limpa. O sargento vem verificar absolutamente tudo. Pra ver se tá limpo de verdade. Pra ver se não tem... tem que engomar também. Eu não sabia que era engomar a roupa. Fui aprender a engomar a roupa na Legião Estrangeira. E... é bem difícil, na verdade, de aprender. Mas depois que você aprende, é tranquilo. Mas antigamente eu passava roupa lá na tauba, passava um pouquinho e tava bom. Na Legião você tem que passar de verdade mesmo. Vou enfeitar ela pra vocês terem uma noção de como ela fica bem bonita. Primeira coisa são as ombreiras que a gente vai colocar. Vou colocar também a insígnia do regimento, que é um dragão, que é 13ª DBLU, que é Demi Brigada da Legião Estrangeira. Demi Brigada da Legião Estrangeira. Coloco aqui para poder identificar também o regimento. Coloca no botão, fecha o botão por cima da manga. Depois tem a insígnia da companhia, que é essa aqui, da 3ª companhia. Ela é bem bonita, bem dourada, bem feita, bem acabada. Com a inscrição Moron Major 1, Dieu Repur, bem grafado também. Vocês conseguem dar um zoom aqui para poder ver. Bem bonita, tá vendo? Ela tem um alfinete aqui também. Ela funciona como um broche, é bem simples. Acho que na verdade é ao contrário. Acho que é ao contrário. Mas não tem problema não. Eu já esqueci já. Não dá nada não. Tax. Coloca aqui, fecha aqui. Se eu não me engano é ao contrário, na verdade. Porque eu fui ver que tem um buraco aqui na insígnia e esse aqui é lá. Aí tem o nome, a placa do nome, Alencar Brasil. Eles chamam pelo nome. Esse aqui também tem os alfinetes na parte de trás. Você vem aqui e coloca bem alinhado com a linha com o meio. Não, aqui. É desse lado aqui que você coloca. Você que tem que tomar cuidado, que às vezes o tecido é tão grosso que quando você aperta, ela passa direto e fura o dedo. Coloca os alfinetes, os bloqueios por trás. Próximo seria a minha insígnia de atirador de precisão. Ela é bem bonita também, né? E ela tava, sinceramente, a posição exata na Legião, na verdade, tem um manual de onde fica cada coisa na veste. Só que, sinceramente, eu não tô com o manual agora. Possa ser que eu esqueci exatamente onde colocar cada coisa, mas é mais ou menos isso aí, entendeu? E tem as medalhas também. As medalhas, vou colocar aqui, bloquear elas. E tem também, bom, na verdade essa aqui, que é a divisa de chefe de equipe, cabo, você colocaria ela aqui na verdade. Mas tem a insígnia aqui de atirador de precisão. Bom, eu vou colocar aqui só para ilustrar mesmo, mas na verdade você não coloca esse tanto de coisa, você coloca limitadamente, entendeu? Escolhe o que você vai colocar. E dependendo de cada ocasião também, você coloca uma diferente. Mas eu vou colocar o resto tudo para poder usar como ilustração, mas não é esse tanto de coisa assim também não. Tem um limite. Eu vou colocar mesmo pra deixar também, porque depois eu acho que eu vou deixar aqui na veste, pra vocês terem uma ideia como isso fica. Fica as ombreiras aqui. A insígnia da 6ª Brigada Blindada da França. Tem a companhia, o nome, a divisa de cabo, atirador de precisão, a guerra Smonautique, que é guerra no mar. As medalhas, se bem que não é com essas medalhas grandes aqui, não fica tão bonito não. E o regimento, que é o batalhão. Colocar o menor das medalhas, fica muito bonito. Véi, o negócio é tão... o tecido é tão duro, é tão grosso que fica
fica difícil até sair. E também não é muito confortável usar essa veste, não. Eu não sei como é que fala, veste, né? Veste em português. Então, não é muito confortável de usar, não. Esse aqui é mais bonito. Coloca por aqui, eu acho. É por aqui, assim. Sinceramente, eu não me lembro as posições exatas de cada um aqui. Agora é usar, né? Pra vocês terem uma ideia, tá bem menor em mim agora do que tava antes. Pra vocês verem como eu falei num vídeo anterior, que quando você tá no exército, você perde muita massa, na verdade. Você faz muita atividade física, então você tá sempre magro. Deu pra você ver. Antes ela subia tranquilo. Agora ela tá apertada mesmo aqui no peito aqui. Mas é um tecido bem grosso mesmo. Desconfortável de usar, na verdade. E antes, sinceramente, eu tenho a impressão que antes ela era maior. Tava mais magro. Tá aí. Bom, não tô com a gravata verde e nem com a camisa pra poder completar o look. Mas tá aí. Fica parecido com isso aí. Legal, né? Então, você que quer ir pra Legião Estrangeira, é isso aqui que você vai usar um dia, camarada. É isso aqui que você vai ter que usar, mas cada vez que você usa isso aqui é um sacrifício danado, porque o sargento tem um olho de águia, olho meticuloso. Então, pra botar uma veste dessa aqui, pra usar um cap desse aqui, realmente ele tem que estar limpo, impecável, imaculadamente limpo. E pra poder guardar esse cap branco limpo, é chato, é difícil. Você vai aprender a limpar ele com aquela espuma de barbear também, escovinha de dente. Tem uns produtos aqui também que você compra no supermercado para poder limpar tecido branco. Usa para poder limpar esse aqui também. E é difícil, cara. Só de usar, só de sair para fora, a poeira vem, ela repousa aqui no cap branco e já dá uma sujeirinha. E depois tem que comprar outro, porque às vezes fica difícil de tirar, nem Vanish tira. E quando você lava também ele deforma. Então pode ser uma honra usar uma roupa dessa, mas cada vez que você usa é um sacrifício, entende? Tá aí, né, cara? É o seu sonho usar uma roupa dessa, ir pra Legião Estrangeira. Se Deus quiser, você vai conseguir. Mantenha o foco, mantenha a disciplina acima de tudo, porque ir pra Legião Estrangeira não é uma questão de chance, é uma questão de sorte, é uma questão de disciplina, questão de foco mesmo, de se preparar e de ir, cara, porque o mais difícil de ir pra Legião Estrangeira é simplesmente ir, comprar a passagem e ir. Tem muitas pessoas no Brasil que têm medo disso, não sabem se vale a pena. Tem um pessoal que coloca aí uns comentários nos vídeos que eu vejo de vez em quando, perguntando se realmente vale a pena para a Legião Estrangeira. Quando eu tomei a decisão de ir para a Legião Estrangeira, eu não fiquei me perguntando se realmente valeria a pena. Eu simplesmente, quando eu tomei a decisão, eu trabalhei durante um ano e pensando somente nesse objetivo. Eu não me coloquei a questão, eu não tive dúvida se valeria a pena. Eu queria ir e fui no final das contas. Então é isso que é o mais difícil hoje em dia. Você tomar uma decisão e sem pestanejar, realizar isso, porque hoje em dia as distrações são muitas, então você vai ficar para trás pensando se realmente valeria a pena ter feito aquilo, e no futuro você vai se arrepender de não ter feito. É melhor você arrepender de uma coisa que você fez do que ficar se arrependendo de uma coisa que você não fez, gente, falando de coisas boas, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, a gente se vê no próximo vídeo para mais coisas que sobrou da Legião Estrangeira. Tem as roupas também militares que eu guardei dentro de um saco, camuflados mesmo, que eu usava antes e também não usava, simplesmente deixei guardado e não toquei neles já faz um tempo. E eu vou mostrar pra vocês antes de eu me desfazer deles também. Esse aqui, na verdade, acho que nem vou me desfazer, eu vou colocar dentro de um molde, porque eu tenho um amigo que conhece uma artesã, coloca dentro de um quadro, consegue colocar tudo plano, certinho e bem bonitinho. Então acho que eu vou me desfazer de algumas coisas e o resto eu vou criar um quadro, alguma coisa pra colocar dentro. Fica atualizado e fica ligado no canal que vai ter mais vídeos em relação à Legião Estrangeira. E a gente se vê na próxima. Fui! Foi só agora, quando eu tirei a veste, que eu percebi que eu esqueci a furagela. Eu vou colocar aqui e vestir a veste pra vocês verem. Bem que eu desconfiei que ela tava muito vazia, na verdade. A ordem também eu esqueci, porque tem uma ordem específica, primeiro em cima, mais perto do pescoço. É a verde ou a amarela, e mais próxima do ombro é uma das duas, tanto faz. Só pra ilustração mesmo. Agora ela tá completa, rapaz.